Fala aí, meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você está aqui, você já deve ter visto aí a nossa headline, né? O nosso título do vídeo. A gente vai falar sobre como você pode conseguir aí trabalhar na gringa de uma forma gratuita, né? Eu vou passar aqui a minha experiência para vocês entenderem como que eu fiz, como que vocês podem fazer também, tá? Tem alguns detalhes que vocês podem fazer que vão ajudar muito você, desenvolvedor, principalmente a conseguir as vagas aí na gringa, tá? Mas primeiro vamos entender o processo, né, galera? Então, se você já está aqui, deixa seu like, se inscreve no canal para me ajudar aqui a chegar aos 2.000 inscritos. Bom, galera, é o seguinte, para você trabalhar na gringa, como qualquer trabalho na nossa vida, né, a gente precisa entender que primeiro a gente precisa agregar para a empresa, né? A empresa tem que ver um valor no nosso conhecimento de um modo geral. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que talvez você necessite um certo nível de experiência e se perguntar o porquê que a empresa iria te contratar, né? Por que será que você como que você necessariamente seria útil dentro de uma empresa? Se você tem skills de programação, essa resposta já tá falada aí para vocês, né? Você tem um skill de programação que muitas empresas buscam e tem demandas para serem sanadas, né? Então, você preenche um gap. Agora, você tendo a experiência, não é só isso, né? A gente sabe muito bem que só a experiência por si só não adianta. Mais de 70% das vagas aí de emprego, de trabalho, são perdidas justamente por conta da falta de comunicação ser muito efetiva. Ou seja, às vezes a gente vai falar de entrevistas, mas tem ainda um processo antes da entrevista, tá? Na entrevista, às vezes a galera acaba se perdendo muito, porque não consegue se comunicar da forma eficaz, não consegue expressar o que quer expressar, ou às vezes tenta encher muita linguiça justamente por conta de não saber como que funciona a cultura americana. A cultura americana tende a ser mais direta, tende a ser mais papum, poupar tempo. A galera não gosta de ficar enrolando. Muita gente, muitos brasileiros vão lá e começam a conversar demais e acabam passando por pessoas que estão tentando enrolar o candidato, acreditem ou não. Então a primeira dica é, cara, se você está querendo iniciar na gringa, trabalhe suas skills de comunicação em inglês, né? Obviamente em inglês, porque você vai precisar do inglês para se comunicar, mas de uma forma que seja direta e eficaz para as pessoas, para elas entenderem o que você está falando, especificamente tecnicamente, tá? Não tente enrolar muito nas entrevistas e tudo mais. Mas existe um passo aí antes, né, galera? Que é o passo de como que consegue essas entrevistas, né? Porque o que adianta você ter uma experiência, você ter um inglês, se você não consegue entrevistas? Galera, existe uma série de coisas que a gente pode fazer para conseguir entrevistas, mas muito provavelmente você já deve ter se candidatado em muitas vagas aí no LinkedIn, muitas vagas no, sei lá, em sites de trabalho e você não recebe retorno nenhum, né? Muito provavelmente. E eu vou explicar o porquê disso, tá? Existem alguns fatores, tá? Quando você pesquisa lá no LinkedIn, por exemplo, WordPress, sei lá, PHP, Java, vagas Java Estados Unidos. Tem que ter em mente, cara, que quando você pesquisa isso, muito provavelmente o algoritmo do LinkedIn vai estar direcionando para como se você fosse um americano. E aí você vê lá aqueles salários mais altos e tudo mais. Só que, cara, esses salários, apesar de serem de lá, tipo, serem para vaga de júnior, pleno, sei lá, eles são para programadores que estão já nos Estados Unidos, ou seja, que já tem um visto americano ali implementado, eles são praticamente ou cidadão americano, né? E isso sim vai depender do que se você vai conseguir ou não. Não adianta nada, galera. Eu já falei muito aqui para vocês, o americano, cara, você pode ter as melhores skills do mundo. Você pode ser um excelente programador. O cara adoraria te contratar, mas se você não tem visto, trava todo o processo burocrático. Ele não consegue te ajudar. Isso não é um problema do cara.
É porque funciona assim, cara. Quem tem visto consegue trabalho mais fácil lá nos Estados Unidos. Então, como que a gente consegue driblar isso? Então, a gente já viu que se candidatar em vagas incessantemente não adianta, especialmente para empresas americanas, direto, tá? O que você precisa fazer, cara? Só um adendo. Até podem empresas americanas. Existe um visto chamado DB3 que se a empresa te faz uma offer letter, né, uma job offer, você consegue ingressar no mercado de TI americano e depois de um ano você consegue um green card se você ficar atrelado nessa empresa. Só que é muito difícil, galera, porque primeiro que a empresa ela precisa mostrar para o governo americano através de um processo, eles precisam entrar no labor market lá, tipo, e colocar um processo falando que eles tentaram de tudo contratar profissionais nessa área, com essas skills e não encontraram. Então, por essa razão, eles irão te contratar, te oferecer uma posição aqui lá nos Estados Unidos. Então, cara, você até pode, mas é muito difícil, existe essa possibilidade, tá? Não estou descartando, mas exige custo, exige muita conversa e teria que ser uma linguagem onde existem pouquíssimas pessoas, tá? Tá. Agora falando, dando continuidade ao nosso assunto, como que você consegue realmente conseguir essas vagas, né? Fazer essas vagas virem até você? Cara, você não pode pesquisar lá na aba do LinkedIn para vagas nos Estados Unidos. Você precisa pesquisar vagas de empresas Latam, tá? Na empresas Latam que prestam serviço para empresas de fora do Brasil. Existem várias aí famosas, né? A Strider é uma delas, mas normalmente, cara, o que vai acontecer é essas empresas virem até você. É isso que é o ideal. Você não adianta ficar se candidatando assim. Talvez você consiga conectar com pessoas que trabalham nessas empresas, recrutadores que trabalham diretamente para essas empresas aí Latam, tá? E aí, através dessas pessoas, elas submetem o seu currículo para um cliente. Mas o ideal não é esse, cara. O ideal é você trabalhar diretamente o seu LinkedIn, colocando as informações de uma forma que, em inglês, obviamente, que as pessoas, os recrutadores, quando eles digitarem a linguagem de programação ali dentro, na caixinha de pesquisa, por exemplo, Java, .NET, desse momento em diante, o seu perfil seja um dos primeiros a aparecer ali. Porque, galera, existem muitas empresas aqui, muitas delas não estão nem listadas aí no LinkedIn. A maioria tá, mas tem muitas que não estão, tá? E quando essas empresas elas recebem a informação de uma empresa americana que elas precisam de um profissional da área, elas vão entrar em contato lá no LinkedIn. E o LinkedIn, o que elas vão fazer? Vão lá e digitar pessoas profissionais em XYZ, linguagem de programação XYZ. Então, como que você faz? É basicamente estruturando o seu perfil com SEO muito bem trabalhado, fazendo com que os recrutadores cheguem até você através do seu SEO. Tá? SEO, para quem não sabe, é o algoritmo do LinkedIn. Fazer o algoritmo trabalhar a seu favor para entregar o seu perfil com mais velocidade possível, com mais efetividade possível, fazendo com que quando alguém digite lá na aba de pesquisa, você seja o primeiro perfil a ser mostrado para aquele recrutador. E aí, a partir disso, você consegue fechar esse gap das entrevistas. Você finalmente consegue começar a dar os primeiros passos, tá? É isso que você precisa para conseguir entrar no mercado de TI para as primeiras fases. Depois vem as entrevistas, offer letter, mas isso é outra história. Esse vídeo aqui é para você que está na dúvida de como como começar a conseguir vagas na gringa aí. Então,
É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal. Fiquem bem, até a próxima e tchau.